E não peguei o nome de todos os senhores deputados, eu peço desculpas. E como sou de Senado também, fiz o rosto da maioria, então vou respondendo as perguntas mais ou menos na sequência que foram feitas e mais uma vez eu me desculpo pelo meu erro. Bom, primeira pergunta que foi feita, como a Petrobras pode se recuperar? Eu acredito que a atual administração da Petrobras está fazendo, está indo pelo caminho certo. Você tem uma empresa que é muito grande, você tem diversos ativos, uns de alta rentabilidade, outros de rentabilidade mais baixa. Então, é natural que a empresa comece a desinvestir, quer dizer, a privatizar esses ativos que, no entender da atual diretoria, não são tão estratégicos, nem têm rentabilidade tão alta para fazer caixa pagar suas dívidas e os recursos que tem de investimento investir naquilo que pode dar mais retorno, que é o caso, por exemplo, dos campos concedidos no pré-sal, o campo de Libra e o campo da cessão onerosa. Então, acredito que a atual administração está seguindo o caminho mais ou menos correto. Com relação à questão do vazamento de conversa, eu acho que ele tem que ser coerente. Não pode ter vazamento do bem e vazamento do mal. Vazamento é sempre errado. A questão eu não sei as motivações do senador Serra, que sou consultor, não tenho esses poderes mas o que eu posso dizer é que o projeto foi aprovado dentro do Senado, a maioria dos senadores, inclusive com o apoio do governo. Então não deve ser também uma coisa tão doentia ou tão ruim assim. Alternativas na capacidade de investimento. Eu considero que não é possível a Petrobras, que já está tão endividada, passar a responsabilidade dos recursos do investimento para a União, que também está muito endividada. Essa é a verdade, né? Então, quando a nota, o rating do Brasil caiu, o da Petrobras caiu junto, porque se sabe que não é possível. Seria um cego conduzindo o outro. Tanto a União quanto a Petrobras estão com problemas muito sérios de endividamento, então eles não têm recurso. Quando a diretoria da Petrobras reduziu os investimentos de 44 para 20, 19 bilhões de dólares por ano, ela não fez por mal, não fez por maldade. Ela fez por necessidade, absoluta necessidade, devido à incapacidade da empresa fazer frente a esses investimentos. Com relação à pergunta que foi feita sobre partilha e concessão no pré-sal, como foi feita assim num tom quase que pessoal, eu quero dizer que eu não sou contra o regime de partilha no pré-sal. A minha opinião, eu só acho que o regime de partilha no pré-sal deve ser um regime competitivo. Como eu tenho certeza que a Petrobras é uma das melhores empresas do mundo em termos de tecnologia, eu não vejo nenhum risco em a Petrobras participar de uma concorrência. Todos aqui, ex-presidente Gabriel, o engenheiro da EPET, o próprio Paulo, todos reconhecem a capacidade da Petrobras, mas por que então uma empresa tão capaz não pode concorrer? Porque, vejam bem, a gente tem que separar o que é interesse do Brasil e o que é interesse da Petrobras. Se a gente vai para o regime de partilha, tudo aquilo que vai para, toda a parte do excedente em óleo que vai para a empresa, deixa de ir para a União. Então, isso cria um conflito de interesses entre Petrobras e União. Por exemplo, o Paulo defendeu aqui um sistema, né, de prestação de serviço que certamente a Petrobras não aceitaria. E eu sei porque pessoas que participaram do processo de discussão de partilha, essa possibilidade foi colocada e a Petrobras foi contra. Então tem determinadas situações em que os interesses da Petrobras e os interesses do Brasil divergem. E nós estamos numa situação hoje que o rabo está balançando o cachorro. Nós temos que olhar primeiro para o que é o interesse do Brasil. Se o interesse do Brasil é coincidente com o da Petrobras, ótimo, mas isso não vai acontecer sempre. Com relação à situação hoje do mercado internacional de petróleo,
Recentemente, Moçambique fez um leilão e atraiu muitos investimentos, coisa da ordem de 700 milhões de dólares. Eu peguei aqui o número de cabeça, não lembro exatamente, foi isso. Evidentemente que quando o preço do petróleo cai, a capacidade de investimento das empresas é reduzida. Mas elas não deixam de investir, elas apenas se tornam mais seletivas nesse investimento. Se houver boas possibilidades, essas empresas de petróleo, com mais cuidado, de forma mais seletiva, vão atrás dessas boas oportunidades. Com relação à partilha e conteúdo local, e concessão e conteúdo local, uma FPSO, uma plataforma que é construída no país, em termos de conteúdo local, tanto faz se ela vai para o regime de partilha ou para o regime de concessão. Isso aí não afeta, porque seu equipamento não sabe para que tipo de regime ele vai estar indo. Então, nós podemos ter concessão e partilha com conteúdo local elevado. Isso foi apresentado aqui numa das transparências, que nós tivemos altos índices de conteúdo local. O conteúdo local, sim, é mandatório. Agora, muitas empresas estão com dificuldade de cumprir o conteúdo local, até por conta dos problemas da cadeia produtiva, inclusive a Petrobras também. Tá certo? Então, o sofrimento da Petrobras com relação ao conteúdo local é o mesmo sofrimento das outras empresas. Tanto é que algumas plataformas que inicialmente seriam encomendadas no Brasil estão sendo encomendadas fora até para apressar o processo de produção. Questão da baixa do preço do petróleo. Tinha um economista que tem uma frase muito interessante, que ele diz que quando a maré baixa, é que você percebe quem está nadando pelado, né? Então, a Petrobras se alavancou demais, ela se endividou demais, fez uma aposta elevada e veio uma situação agora econômica adversa, que é a queda do preço do petróleo, a questão interna brasileira que aumentou a cotação do dólar. Então, evidentemente, a Petrobras sofreu, mas eu acho que foi o Paulo que citou aqui a situação da Exxon, por exemplo, favorável porque ela não se endividou. Então, foi uma estratégia empresarial que podia ter dado certo, mas infelizmente não deu. Então, eu não sei até quanto disso é uma administração temerária ou apenas um erro de avaliação estratégica por parte da diretoria da Petrobras. Bom, já falei da política de conteúdo local. É possível sim ter uma política de conteúdo local com concessão, tanto é porque até hoje só houve uma licitação de partilha. Essa licitação de partilha ainda não entregou nenhuma plataforma de grande porte, nenhum equipamento de grande porte. Então tudo que está ocorrendo de conteúdo local é em cima da concessão. Então não é possível alegar que só a partilha é que garante o conteúdo local. As empresas estão vindo se instalar no Brasil. Na época eu estava fazendo doutorado no UFRJ, várias empresas se instalaram na Ilha do Fundão com centros de pesquisa. Me lembro de pelo menos uma, a ABG, porque essas empresas são obrigadas a 1% do faturamento da receita líquida, agora eu não lembro, aplicar em pesquisa e desenvolvimento do Brasil. Elas estão fazendo isso, estão desenvolvendo seus fornecedores. Essa questão entre o fornecedor múltiplo e fornecedor único, a resposta não está numa das pontas. Se você tem muitos operadores, pode ocorrer de fato essa pulverização na hora de definir os fornecedores e não dar a escala de produção. Mas quando há um operador único, o que acontece? As empresas ficam todas penduradas nesse operador único. E quando essa empresa entra em crise, que é o caso hoje que nós estamos passando aqui no Brasil com a Petrobras, então toda essa cadeia produtiva desaba. E não é só problema de refinaria, não é só problema de Comperj. Os estaleiros estão fechando no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Niterói. Niterói foram 4, 5 mil que foram desempregados de uma vez. Com relação à educação, só gera recurso para a educação o petróleo que for explorado. Enquanto o petróleo estiver embaixo da terra, não haverá recurso para a educação. Nós podemos falar assim, eu posso esperar. Eu posso esperar, porque eu já sou formado. E hoje a criança que tem 10, 11 anos vai esperar o quê? Até os 30 anos para ter dinheiro para a educação? Se nós considerarmos a curva demográfica brasileira,
partir de 2030 vai haver uma redução da população na faixa etária estudantil. Se for feita hoje uma licitação, uma partilha, por exemplo, no pré-sal, ela só vai começar a render em 2027, 2028. Esse Plano Nacional de Educação acaba agora em 2024. Eu acho que nós vamos, os senhores, né, daqui a pouco vão ter que pensar em tirar recursos do pré-sal, não para a educação, mas para as aposentadorias, por causa do envelhecimento da população. Se a gente esperar muito para explorar esse petróleo, vai servir para isso, para pagar a aposentadoria, não para pagar a educação. A questão de investimento desfavorável é o que eu disse novamente, né? Repetindo, reduz o investimento, mas o investimento não acaba, o investimento continua sendo feito, só que de forma mais seletiva. Com relação à redução de reservas, que foi apontado que algumas empresas reduziram suas reservas, o conceito de reserva é um conceito técnico, geológico e econômico, tá certo? Então, a Petrobras também reduziu suas reservas, acho que em torno de 20%, porque a reserva é aquilo que é economicamente viável de ser extraído. Então, como o preço do petróleo caiu, algumas dessas reservas ficaram inviáveis economicamente e as empresas são obrigadas a dar baixa dessas reservas. Mas se o preço do petróleo aumentar, essas empresas então vão poder novamente acrescentar essas reservas ao seu portfólio, né? Como reservas, né? Que é um termo técnico contábil, né? Refino, a questão do refino. Nós não podemos esquecer que o refino fazia parte do monopólio. Há 20 anos atrás. Então, 20 anos atrás, aí o que aconteceu? Abriu a possibilidade das empresas participarem da atividade de refino. Só que você tem uma empresa estatal, que com uma produção imensa, você vai entrar com 5, 10% da produção, vem o governo e faz um controle de preço do combustível, como a gente aconteceu aqui, inclusive foi apontado pelos colegas de mesa. O que vai acontecer com essa empresa privada? Ela vai falir, ela não vai conseguir fazer frente, porque ela não tem um governo por trás para ficar pagando os prejuízos dela. Então, enquanto houver essa possibilidade de controle de preço no Brasil, e isso é possível porque a Petrobras tem quase que 100% do refino, nenhuma empresa vai se instalar no Brasil, nenhuma empresa vai se sentir segura para investir no Brasil. E é ruim para o país. Por quê? Porque, como o Sérgio Gabelli aqui apontou, nós vamos ter que investir em refino, porque a nossa capacidade está sendo utilizada quase que no total. E quem que vai fazer esse investimento? A Petrobras? Mas a Petrobras está cheia de problemas, a gente está vendo isso. Quer dizer, nós vamos voltar a ser importador de derivados. Então nós temos que criar um ambiente. Eu não sou contra a Petrobras refinar, não. Eu acho que até seria interessante para a Petrobras que não houvesse essa possibilidade de controle de preço, porque ela poderia lucrar também. Eu acho que no mercado concorrencial, a Petrobras tem ampla capacidade de sobreviver, e ela mostrou isso no processo de concessão. Eu me lembro que quando foi discutida a quebra do monopólio, tanto na Constituição e depois a Lei 9478, todo mundo dizia que ia ser uma desnacionalização completa, que as multinacionais iam vir aqui no Brasil, iam levar tudo. Não, foi o melhor período da Petrobras. A Petrobras cresceu como empresa, chegou em 2008, era uma empresa que valia mais do que a Microsoft. E paradoxalmente, quando descobriu o pré-sal, que se reverteu todo aquele ambiente de concorrência e passou a se fazer um ambiente de controle, é que começou a queda da Petrobras. Às vezes não é a proteção que garante a sobrevivência. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Às vezes seu filho também tem que lutar. Você não pode dar tudo para ele. Então a Petrobras se comportou como uma empresa mimada, porque sabia que tinha um pai por trás, que todos os absurdos que ela fizesse, esse pai ia cobrir depois. Só que quem sustenta esse pai somos nós. Com relação ao desemprego, eu também não tenho os dados aqui de cabeça, não tenho os dados aqui anotados, mas eu li recentemente, nesses últimos balanços da Petrobras, que mais de 50 mil terceirizados perderam emprego na Petrobras. Entre 40 e 50 mil, não lembro exatamente o número. Agora nós temos que pensar não só na elite operária, nós temos que pensar também naquele operário que se a empresa dele vai mal, ele é demitido. Porque não são todos operários, não são todas as empresas que mantêm seus operários quando elas vão à falência.
Por quê? Porque tem alguém por trás que cobre, mas as outras empresas não têm isso, e o operário vai para a rua mesmo. Eu mesmo trabalhei numa siderúrgica que recentemente demitiu 5, 6 mil funcionários porque não tem mercado para os produtos dela. Com relação à crise mundial, de fato é uma crise mundial, mas de 166 países, segundo a FMI, o PIB do Brasil vai ser o penúltimo em crescimento, só perde para a Venezuela. Então, evidentemente que a crise é para todos. Então, como em 166 você é o 165? Nós temos que parar para pensar o que nós estamos fazendo de errado. Eu acho que, quando eu digo em objetividade, eu acho que nós podemos até discordar dos meios, mas nós temos que reconhecer que é uma dificuldade. Porque enquanto não for reconhecida essa dificuldade, não vai se procurar uma solução para ela. Com relação ao petróleo, a energia do futuro, até muito recentemente se falava muito da curva que foi apresentada, se não me engano, pelo Siqueira, do topo máximo da produção, quer dizer que esse chegaria um momento em que a oferta atingiria o máximo e depois começaria a cair. Mas o desenvolvimento tecnológico está empurrando esse máximo cada vez mais. E hoje a BP, no relatório recente, ela está falando já não em pico da produção, mas em pico do consumo, que seria 2050, seria o máximo do consumo de petróleo e depois começaria a cair. Então nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de contratos, os contratos de partilha, concessão, esses contratos são de 30 a 40 anos. Você tem 5, 10 anos para fazer a exploração e desenvolvimento, mais 30 a 40 anos para explorar. Quer dizer, nós estamos pensando, se hoje for feita uma licitação, esse campo que for licitado, é possível que seja produzido em 2050 e 2060. Nós não temos a vida inteira, né, para esperar, aguardando essa melhora de condições do mercado. 64% do consumo, 64% do consumo de petróleo é no setor de transportes. A Toyota já publicou que até 2050 ela vai parar completamente a produção de veículos a diesel ou gasolina. 2050 está no horizonte de exploração do pré-sal. A Toyota é a maior empresa automobilística do mundo. A Tesla está construindo uma fábrica de veículos elétricos na Bélgica, se não me engano, para a produção de 500 mil carros. Quer dizer, isso não vai acontecer de repente, mas vai acontecer. E vai acontecer o quê? Dentro do horizonte de aproveitamento do pré-sal, dentro desse horizonte temporal. Então nós não temos ad infinito, ad eterno, para aguardar esse aproveitamento. O deputado José Augusto perguntou qual o melhor negócio para a Petrobras. Eu mudaria essa pergunta: qual é o melhor negócio para o Brasil? Acho que é isso que interessa. Presidente, eu não queria interromper o convidado, o senhor Luiz Alberto, mas acabei de receber uma informação aqui que foi convocada, que não estava previsto, uma sessão extraordinária para as 19 horas. Então a gente vai ter que se dirigir ao plenário. Eu já marquei o ponto, já registrei presença. Não, marcar presença eu marquei cedo, mas chamando a deliberativa para as 19 horas vai começar a deliberação de matérias, né? E aí eu só queria ter a oportunidade de ouvir a todos os convidados que ainda não tiveram a oportunidade de se manifestar. Peço só um minuto, eu já estava acabando mesmo. Bom, com relação ao desemprego de Magé, já me posicionei com relação a isso. Eu acho que qualquer desempregado aqui, seja Petrobras, seja terceirizado, eu acho que nós temos que procurar alternativas para isso. Se fala muito na Noruega. A Noruega tem uma produção aí 2,5 milhões, 3 milhões de barris, já aumentou, já diminuiu, etc. Uma produção que a gente pode dizer da mesma ordem de grandeza da produção brasileira. Só que a Noruega tem 4, 5 milhões de habitantes. O Brasil tem 200 milhões. Então, evidentemente, quando você pega a renda que vem dessa atividade petrolífera e divide por 4, 5 milhões de habitantes, o impulso em qualidade de vida, em desenvolvimento é muito maior do que quando você divide entre 200 milhões de habitantes, né? Então a gente tem que tomar cuidado quando faz essas comparações com uma certa, de forma um pouco acrítica, né?
Eu acho que outras coisas aqui eu já mencionei, não quero mais tomar o tempo, sou muito disciplinado, né? Quando me dão um tempo eu vou e cumpro. Muito obrigado pela atenção e mais uma vez eu me senti muito honrado de ter sido convidado para participar dessa comissão. Muito obrigado. Obrigado, Bustamante. Com a palavra, Paulo César, em seguida João Vieira, com a recomendação do Glauber, que deseja assistir os dois. Vou pegar um final aqui com relação. Bem, com relação à Noruega, só pegando esse finalzinho, obviamente as populações são diferentes. Eu tratei única e exclusivamente de quanto o Estado arrecada na Noruega em relação ao Brasil. Com relação à produção de óleo equivalente, nós temos na Noruega 3,9 milhões de barris por dia de óleo equivalente, porque a produção de gás da Noruega é muito grande. A Noruega é o terceiro maior exportador de gás do mundo. Então, uma produção bem acima, né, que foi mencionada. Na Noruega, realmente, o petróleo financia tudo, porque elas são sempre milhões de habitantes, mas no Brasil, se o pré-sal financiasse só a educação básica, não precisa financiar mais nada, só a educação básica já resolveria um grande problema no Brasil. Então a gente não está querendo realmente nenhum milagre aqui no Brasil, e realmente não vai ser, porque a participação da renda petrolífera no PIB aqui nós estamos falando em 10%, a Noruega está perto aí de 40%, né? Bem, eu acho que o mais importante aqui, as pessoas já falaram, né? O mais importante aqui, eu acho que é a questão da saída. Nós temos problemas, não adianta a gente achar que não tem problemas, nós temos problemas, foram feitos investimentos que tiveram um problema, nós temos um problema muito sério, que é a forma de contratação da Petrobras e a forma de venda de ativos da Petrobras que está ocorrendo nesse momento. Ela utiliza o decreto 2745 de 1998, não tem nenhum limite para convite, convida só 3 empresas, não tem publicidade, não tem transparência, se quiser chamar mais chama, se não quiser não chama, só o fato de ser convidada já vale recurso. Então é fundamental que o Congresso Nacional discuta a forma de contratação da Petrobras, que na minha humilde visão é até inconstitucional. O decreto 2745, no que a Petrobras está fazendo no momento, que são as alienações, é inconstitucional porque a lei do petróleo, a 9478, só previa a utilização do decreto para aquisições, não para alienações. Então, é fundamental rever a forma como a Petrobras contrata. Os investimentos, de certa forma, não foram bons, né? A Abreu e Lima, pelo menos, está funcionando, já tem um trem de refino funcionando, é muito provável que o segundo trem de refino entre também, mas a gente, realmente, o Comperj, se a gente falar numa dívida líquida aqui da Petrobras de 106 bilhões, só Comperj e Abreu e Lima, a gente pode estar falando aqui em 50 bilhões de investimento. Se não tivesse sido feito... De dólares. Então, nós estamos falando aqui, realmente houve problemas, né? Mas agora nós temos que buscar soluções. Eu creio que o planejamento estratégico, a visão estratégica do presidente Gabrielli foi muito boa. O Brasil precisa investir em refino, precisava investir, mas realmente os investimentos eram muito grandes. Então, vamos pensar aqui em saída, né? Nós temos um problema sério, né? Vamos pegar um exemplo concreto. Nós temos aqui a área da cessão onerosa. 5 bilhões de barris, não tem mais jeito, é cessão onerosa, a Petrobras está sozinha, não pode subcontratar. Mas nós temos nas áreas da cessão onerosa, e a Petrobras está sozinha, cerca de 15 bilhões de barris a mais. Então nós temos aqui 15 bilhões de barris, a reserva da Petrobras no balanço caiu aí para 10 bilhões. Então, nós estamos falando aqui em 15 bilhões que tem que ser e precisam ser explorados, precisam gerar emprego. Eu concordo que a gente não deve se conformar com essa curva de produção. Eu esperava realmente os 4,2 milhões de barris por dia aí em 2020, já caiu para 2,8 e na última revisão do plano de negócio já caiu para 2,7. Então é muito importante que a gente busque esses 4,2 milhões de barris. Então tem aqui alternativas, né?
Bem, a gente pode ter alternativa que é a alternativa do modelo norueguês. Se o Fundo Soberano da Noruega tivesse sido aplicado em títulos do governo americano que não rendem absolutamente nada, jamais a Noruega teria 800, 900 bilhões de barris. O Brasil tem 370 bilhões de reservas. Você falou barril é reserva? Não, desculpa, 370 bilhões de doses em reserva. Na Noruega, 900. O fundo norueguês varia aí, dependendo da cotação da coroa norueguesa, de 800 bilhões a 900 bilhões de dólares. De reserva. Nós temos... Doutor, essa reserva nossa ainda Não. é fugada. Não. Lastrada em dívida pública. Pois é. Eu não vou entrar nessa discussão, né, porque eu realmente não sou da área de finanças públicas. Né? Então, as reservas, né, 377 bilhões são reservas cambiais que estão aplicadas pelo Banco Central em títulos do governo americano. Rende alguma coisa? Absolutamente nada, né? Negativo algumas vezes. Não rende em nada. Então, uma alternativa, agora, independente de ter um passivo, que eu já vi números relativos a esse passivo, mas muito menores do que esse. Né? O passivo vinculado a esses 370 seriam muito menores. Mas eu não vou entrar nessa discussão porque eu não sou especialista. Mas o fato concreto é que esses 370 bilhões, eles estão aplicados basicamente em título do governo americano e também em bonds aí europeus, em euro. Mas a grande parte títulos americanos não rendem absolutamente nada, né? Então, uma possibilidade, né, que eu coloco aqui é a parceria da Petrobras com o Estado brasileiro e o Estado brasileiro recebendo as receitas líquidas do pré-sal como o governo norueguês recebe. É uma opção, que é a que eu acho, né, que atende mais ao interesse público. Por quê? Porque você vai pegar um ativo que não rende nada e vai aplicar em petróleo que tem perspectivas de rentabilidade altíssimas. Tanto tem perspectivas de rentabilidade altíssimas que as empresas têm interesse em explorar o pré-sal e investir no pré-sal. O deputado Zaratin perguntou se elas viriam. Viriam. De fato, o operador cria constrangimento. Tem empresas que gostam de ser operadoras. Então, vou dar exemplo aqui. A Exxon gosta, a BP, elas gostam de ser operadoras. Tirar a Petrobras como operadora, elas vão vir e vão aplicar. Agora, se elas vão aplicar, porque eu não, Estado, aplico. Eu acho muito melhor o Estado aplicar. Não, pois é. Partindo do princípio de que o passivo correspondente a esses 370, né, não seja tão alto, e mesmo que fosse alto, os passivos podem ser pagos porque os 370 bilhões vão estar gerando receita para o Estado, coisa que não ocorre hoje. Hoje, esses 370 bilhões não geram nenhum retorno para o Estado, como gera na Noruega. Agora vamos para outras opções, mais de mercado. Uma opção de mercado, né, é você ter 5 bilhões na seção onerosa e tem 15 bilhões. A Petrobras está sozinha nesses 15 bilhões. A Petrobras está vendendo ativos. Então vem a pergunta. O próprio governo federal, comemorou a participação de 40% em Libra, ou se fosse 30% também, eu acho que deveria comemorar, porque até uma questão, os números são, a diferença é pequena. Por que não manter a Petrobras como operadora nesses 15 bilhões de barris a mais, mas atrair empresas em parceria para produzir os 15 bilhões da seção onerosa e tirar todo o peso, né, dos 15 bilhões das áreas da seção onerosa sobre o caixa da Petrobras. Então você vai com uma opção de mercado, não perde a soberania, não perde o controle, a produção, a operação continua da Petrobras, mas ela vai fazer parcerias. Então essa é uma opção que eu penso ser muito melhor do que a Petrobras está fazendo nesse momento. O que a Petrobras está fazendo nesse momento? Ela pega os gasodutos, não, ela até vai produzir, mas num prazo mais longo.
Mas então, a Petrobras, o que ela fez? Tem uma empresa que chama TAG, que é a Transportadora Associada de Gás, e tem os gasodutos do Brasil. Os ativos gasodutos do Brasil são da TAG. A Petrobras dividiu a TAG, criou a nova Transportadora do Sudeste, que ficou responsável pelo filé, vamos dizer assim, dos gasodutos. E está vendendo a TAG. Aí a minha pergunta é o seguinte: qual decisão é melhor? Vender a nova Transportadora do Sudeste, que veio da cisão da TAG, que continuou chamando TAG com os gasodutos do Norte e Nordeste, ou buscar parcerias? Eu prefiro muito mais buscar parcerias. Então, outra opção, você faz uma capitalização da Petrobras ortodoxa. Faça como outras empresas fizeram. Se os investidores privados não quiserem acompanhar, porque eles vão ter o direito de entrar na capitalização na proporção das ações que eles têm. Eles vão subscrever ações na proporção do direito que eles têm. É outra opção. Então, opções existem. E na minha visão, as ações que estão sendo tomadas nesse momento não são as melhores opções, né? Então, eu queria até, vamos dizer, existe realmente problema, foi bem colocado, né? A questão do refino, né? A gente tem problema sério, a gente, legalmente, a gente tem um mercado liberado, mas na prática existe um controle de preço que fez com que a Petrobras ficasse, por exemplo, 4 anos importando diesel caro, né? Uma coisa também que é muito importante, a Petrobras, essa questão da queda do preço, por incrível que pareça, melhorou o desempenho financeiro da Petrobras em 2018. Ela não foi afetada pela queda de preço. A receita da Petrobras, a receita bruta da Petrobras, da ordem de 300 bilhões, boa parte dela vem da venda de derivados, gasolina, diesel, QAV, GLP, no mercado nacional, com preços que não tiveram nada a ver com o preço do mercado internacional. Então, o faturamento da Petrobras, ele é definido muito mais pelo preço de realização na refinaria dos derivados, não no preço do mercado internacional, que, como houve a queda, houve uma grande redução no custo de extração do pré-sal. E de outros campos, houve uma queda no custo por causa da queda do produto. E isso fez com que a Petrobras realmente tivesse todo esse recurso, né, do balanço. Com relação ao royalty, não. O royalty, ele está diretamente relacionado ao valor do Brent. Então nós tivemos aí participações governamentais da ordem de 26 bilhões em 2015, já tivemos anos com 31, com 34. Então essa queda é simplesmente a queda do valor do Brent, já convertido em reais. Então, com relação à queda de produção, não existiu. E é importante que se diga, eu tinha uma transparência que eu fiz em outras apresentações, não tenho aqui. De 2006 a 2014, a Petrobras, entre as grandes petrolíferas, foi a única que aumentou a produção de petróleo. Passou aí de 1,8, 1,9 para 2,4 óleo mesmo, sem contar o gás, ou seria um valor bem mais alto com o óleo equivalente. Foi a única. Então a Exxon teve queda de produção, a BP teve queda de produção, a Shell teve queda de produção, e eu tenho essa figura, mas está em outra apresentação. Então a Petrobras, ela teve aumento de produção de 2006 a 2014, e em 2014 ela passou a ser a maior produtora de petróleo no mundo com ações em bolsa. Maior produtora de petróleo no mundo, graças ao aumento da produção. Agora, que as empresas vão ter interesse em vir para o Brasil, vão ter, porque elas querem aumentar a produção. E elas não aumentam por quê? Porque elas não têm acesso a tesouros como o pré-sal, que deveriam beneficiar o povo brasileiro, não as petrolíferas. O pré-sal está aí para financiar a educação e a saúde mesmo, e é isso que eu sempre vou defender aqui, né? E agradecer muito aí o convite, estou à disposição. Não falei muitas coisas aqui porque eu sou servidor da casa,
Então, não vou entrar em nenhum mérito aqui sobre projeto de lei, porque eu não posso fazer isso. Então, aqui eu só tentei passar informações. Mas eu estou à disposição aqui na consultoria legislativa, para qualquer deputado, para emitir as minhas opiniões, né? Que são simples opiniões. Hoje eu aqui simplesmente mostrei dados, né? Mas estou à disposição de todos os senhores e agradeço muito o convite. Obrigado, Paulo César. Com a palavra, João Vieira. Eu acho que a vantagem de ser o último é que quase tudo já foi dito, né? Você bem sucinto a fazer algumas respostas pontuais aqui que eu anotei e alguns comentários. Bom, primeiro com a questão do deputado Júlio, eu acho que para o restabelecimento da credibilidade da Petrobras só virá com a desoneração dela. Eu acho que ela é uma empresa que hoje em dia está muito inflada pela atividade do governo e com muitas atribuições e que ela não é capaz de dar conta disso. Então ela fica muito óbvio para o mercado todo que é uma empresa que tem, além de ter um endividamento atual financeiro, tem uma carga de atividades que ela não tem como alcançar. Tá? Não, estou falando de obrigações e de Bom, quanto ao deputado Cláudio Braga perguntou sobre o Plano Nacional de Educação, eu acho que o recurso que tem que vir da produção de petróleo, então você tem que aumentar a atividade de petróleo. O plano de desenvolvimento da Petrobras poderia facilitar isso. Sistemas mais flexíveis de contratação de empresas, de atração de empresas também flexibilizariam isso, mas como colocou o Gustavo Manti, qualquer mudança de hoje em diante provavelmente não vai sofrer não vai sofrer nenhum impacto até 2024, porque 2024 já acabou essa obrigação do Plano Nacional de Educação, pelo que eu entendi, né? Então, eu acho que é por isso que eu coloquei na minha apresentação a importância dessa pressa de você aumentar a atividade o mais rápido possível. Eu discordo muito do Gabriel quando ele coloca se é realmente importante você acelerar a produção ou não, acelerar a atividade econômica ou não. Eu acho que é fundamental se aproveitar o momento que você tem hoje, apesar de não ser um momento ideal, mas você consegue ainda atrair investidores por conta no caso especificamente do pré-sal, por conta da excepcionalidade do pré-sal. Então, mudando aqui, alterando a ordem aqui um pouquinho, a pergunta do Zaratini se as empresas viriam, se elas tivessem a possibilidade de ser operadoras ou não, com certeza elas viriam. Elas pelo menos participariam do leilão e o resultado do leilão teria sido melhor para o país. O bônus provavelmente teria sido mais alto, a participação governamental teria sido mais alta. E o controle mais baixo. Talvez o controle mais baixo, mas especificamente nesse leilão, mas não é nada que você não possa alterar nos próximos leilões. Uma outra questão a respeito do controle, acho que foi do deputado Davis, no regime de concessão não permite o controle da produção, isso não é exatamente assim, porque o controle de como qualquer operadora tem que produzir, antes de começar a extrair, você tem que apresentar os planos de avaliação, o plano de desenvolvimento. Anualmente você tem que apresentar os seus planos anuais de atividade. E isso tudo é apresentado hoje em dia no regime de concessão, é apresentado para a ANP revisa e aprova ou não. E a ANP tem um corpo técnico muito qualificado também, que vê exatamente isso. Esse tipo de desenvolvimento eu não aceito, porque eu acho que vai prejudicar o reservatório. Então, ela devolve o plano de desenvolvimento e o operador tem que fazer outro. Então, você tem um controle da produção, de como vai ser produzido o reservatório também. Não é porque é um regime de concessão que você não vai ter esse controle. Quanto o deputado Valmir falou sobre política de conteúdo local e que se a Petrobras não fosse operadora, essa política de conteúdo local seria esvaziada porque a multa é muito irrisória, aumenta a multa. Isso é muito mais fácil do que mudar o regime de concessão, o regime de contratação. Você tem artifícios, tem elementos que você pode fazer para
incentivar essa política de controle local, que eu acho que é muito importante. Outro ponto que eu acho que o Gabriel colocou, que você precisa da escala para incentivar a qualidade do conteúdo local. Eu acho que se você tivesse a atividade em grande escala, você teria essa escala com vários operadores. E você não teria ninguém preso e dependente da atividade da Petrobras. Hoje em dia tem várias empresas de serviço que tem que fazer um esforço de enxugar o seu corpo técnico e aumentar o corpo técnico aqui no Brasil de 4 em 4 anos, porque são os intervalos de licitação da Petrobras. Então, se eu ganhei a licitação, eu coloco o meu pessoal. Se eu não ganhei, eu deixo uma administração mínima e vou levar tudo embora, porque eu fico 4 anos sem fazer nada, não tem como participar. Fica muito dependente de um operador só. Quanto o que mais? Sobre o controle local, eu já falei. A deputada Moena falou sobre uma crise econômica mundial. O que eu coloquei de conjunturalmente uma crise econômica na indústria de petróleo. Eu não acho que existe uma crise econômica mundial. Não existe uma crise econômica mundial hoje. Existe Brasil, Rússia e Venezuela que estão em recessão. Todos os outros países significativos estão em crescimento. Não há uma crise econômica mundial. Para os Estados Unidos, a caída da produção do xisto e a diminuição forte da atividade de xisto nos Estados Unidos afeta a indústria de petróleo, mas a baixa do custo do petróleo é excelente para todo o resto da cadeia produtiva. Então é um balanço, não tem uma crise mundial. 25% de desemprego na Europa não é nada. Mas isso não é atualmente. Quando eu fui para a Europa, não, mais do que isso. Eu fui para a Europa, passei um ano na Europa em 96 e na Espanha, em Madrid, havia piquetes de manifestações na rua por causa de 20%, taxa de 20% de desemprego. Então, isso, na Europa, isso já vem de muito tempo. Outro ponto, a sua colocação sobre que a iniciativa privada anteveu a queda do preço, eu acho que isso de fato não aconteceu. Eu acho que eu acompanhando, eu acho que realmente essa queda de preço do petróleo pegou a indústria inteira de forma inesperada, tá? Mas eu acho que apesar dessa queda de preço, o que mantém a qualidade e a atratividade do país, especialmente agora, é a qualidade do ativo que a gente tem. Tá? Então, para responder a pergunta do Zaratini também, as empresas viriam por conta do acesso aos recursos naturais. Tá? O investimento direto internacional na área de recursos naturais, basicamente o que as empresas internacionais procuram é acesso a recursos naturais que elas não têm em outro lugar. Ainda mais quando você tem acesso a recursos naturais de qualidade. O coração de qualquer empresa de petróleo é a sua quantidade de reserva. Então, se você tem acesso a uma nova quantidade, a possibilidade de novos volumes de reserva, é sempre atrativo. Agora, é óbvio que se você está atrelado a isso, a uma forma de contratação que você não vai ter nenhuma flexibilidade nem de tentar ser operador, ou você tem uma obrigatoriedade de se associar com a empresa nacional, isso reduz a atratividade, do jeito que acaba. As empresas continuam vindo, continuam conversando com a Petrobras pela excelência do recurso. Tá? E, bom, a colocação do deputado José Augusto, ele fez uma analogia sobre o desinvestimento da Petrobras, sobre a escolha da Petrobras, o que seria melhor com uma cidade, quando uma empresa escolhe se instalar na cidade de 200 mil, 150 mil. Eu acho que para os campos maduros da Petrobras é exatamente isso. Os campos maduros da Petrobras não tem nenhuma relevância para a Petrobras como empresa. E para a indústria como um todo poderia ter muita relevância, principalmente para a cadeia de suprimento. E outro ponto que eu queria colocar, além do programa de cadeia de suprimento e conteúdo local, da disponibilidade de conteúdo local, é que além da dependência da Petrobras, você teve esse período de 4 anos sem leilão. Isso quebrou muitas empresas também, porque você não renovou a atividade. Então as empresas tiveram que se adequar a seus quadros e muitas delas saíram do Brasil.
Uma última colocação a respeito do balanço energético. Eu acho que eu coloquei sobre a questão sobre o petróleo ser um recurso estratégico ou não e a temporalidade disso. É óbvio que o petróleo vai ser muito importante. Eu também acredito que nas próximas 5 décadas vai continuar sendo um recurso importantíssimo, mas é óbvio também que a proporcionalidade dessa importância vai diminuir, e já está diminuindo, e paulatinamente vai diminuir cada vez mais. Então, isso provavelmente vai afetar o preço do petróleo e vai afetar reservas, a possibilidade de produção de reservas mais caras. Tá? Então, é óbvio que apesar do pré-sal ser um recurso, um ativo de excelente qualidade e muito produtivo, ele é muito mais caro do que qualquer produção no Oriente Médio inteiro. Quando eu morei em Abu Dhabi, eu trabalhava muito com a ADNOC, que é a empresa nacional de Abu Dhabi, e eles tinham uma categoria de campos que eles chamavam de NEBs, Non-Economic Activities. Eram campos, todos eles na faixa de 100 milhões de barris, que para a gente aqui seriam mega descobertas, 100 milhões de barris de reserva, tá? E que para eles lá são campos que estão no portfólio de espera, porque quando eu tiver recurso, quando eu precisar, eu produzo isso. Então, a comparação do quanto custa para produzir no pré-sal ou em águas profundas aqui no Brasil, com lugares como o Oriente Médio, e que provavelmente vão estar provendo o petróleo do futuro até nos próximos 50 anos, é até desleal a competição. Tá? Então, por isso que eu acho que a gente tem que, se há interesse de incentivar a atividade econômica, a gente tem que se mexer o mais rápido possível. Muito obrigado e obrigado outra vez pelo convite aqui para a comissão. Obrigado, João. Obrigado, Bustamante. Obrigado, Paulo, ao Fernando e ao Gabriel, que já se ausentaram. Obrigado pelas presenças. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Antes, porém, convoco a reunião ordinária para o dia 26 de 4 de 2016, às 14h30. Eu queria fazer na terça próxima, mas como está pegando no feriado e nós vamos ter que trazer gente de fora para cá, é mais conveniente que a gente faça na terça seguinte. Por isso, a data do dia 26 de 4. Um abraço.